igreja, amém? Amém. Essa noite eu vou ministrar com muito temor no meu coração algo que durante os 40 dias nós fomos ministrados pelo Giovanni. E é interessante que eu estava com uma outra palavra para ministrar hoje. Eu tinha comentado com o pastor Cássio que eu ia ministrar um outro texto e tal. Só que ontem eu passei a noite acordado pensando no que eu ia falar de Deus, no que eu ia ministrar de Deus hoje. E fui ouvir algumas coisas e ouvi um texto que, uma pregação do Giovanni no ano passado, no começo do ano, durante os 40 dias, que ele fala de 3 discípulos e assim por diante. E nessa noite eu quero compartilhar com você algo que Deus ministrou em mim, através da vida do Giovanni. Provavelmente, a minha leitura, a minha pregação de hoje, vai estar um pouco diferente da dele. Só que o princípio que me inspirou a escrever e compartilhar com os irmãos o que eu vou pregar nessa noite, veio através da vida do irmão, durante os 40 dias. Você que perdeu os 40 dias, você perdeu o maná do céu. Quero dizer para você que o nosso Tadel, da supervisão, ele tem sido esse maná do céu que continua fluindo em nossas vidas. Então, não perca essa oportunidade. Você que pode vir aqui na quarta, venha participar, porque os irmãos, o pastor, ele tem sido usado por Deus para nos direcionar. Você que não pode anotar a palavra de hoje, você que, eu já vou começar aqui dando algumas direções, você que não pode anotar, você que não trouxe caderno, entra no nosso canal no YouTube, sabe? Não perca a oportunidade de compartilhar o vídeo das pregações. E eu não estou falando isso porque eu vou pregar hoje, não. Eu estou falando isso porque o pastor Marcelo pregou, assisti a pregação do pastor Marcelo de novo no YouTube. Assisti a pregação do pastor Cássio. Teve umas pregações que estavam aí meio divididas, mas tudo bem, não tem problema, a culpa não é minha. Então, que Deus vá na cabeça daquele que tem a culpa e trate com ele. Mas eu quero dizer para você que, como o pastor falou, nós estamos nos modernizando. Aproveite disso para pregar o evangelho às pessoas que você conhece. Sabe? Mostra para ele, ó, aquele ali é meu pastor. Deus tem usado a vida dele. Aquele ali é meu líder. Então, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, em Romanos capítulo 12, a partir do verso 2. Eu quero ministrar para você que Deus, Ele te chamou para um propósito. Ele te chamou para algo que vem do céu. Só que para viver o propósito de Deus, o que Deus quer para nós, é necessário que nós vamos entender uma coisa primeiramente. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz assim, a minha tradução é na linguagem de hoje. Então provavelmente a sua Bíblia vai estar diferente da minha. Toda a leitura de hoje será na linguagem de hoje. Então não estranha, eu não estou pregando heresia, só estou lendo numa tradução diferente, amém? Diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Repita comigo, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Eu quero dizer para você que Deus te chamou para viver algo que é bom, perfeito e agradável para Ele. Deus te chamou para você viver algo que é bom, perfeito e agradável para Ele, para Deus. E hoje eu quero te mostrar um padrão que Jesus mostrou de discípulo que Ele quer para Ele. O que eu quero pregar hoje para você, o que eu quero ministrar para você hoje está lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57. É algo que Deus tem falado comigo sobre o discipulado, sobre ser um discípulo de Jesus, sobre viver a vontade de Jesus, viver para Ele. Porque viver para Ele é viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu quero dizer para você que talvez você tenha vindo à igreja até hoje, você tem sentado no banco até hoje, você tem escutado as pregações até hoje, vivendo o que é bom, perfeito e agradável para você. O que é bom, o que é satisfatório para você. Só que nessa noite eu quero desafiar a sua vida a viver algo que é bom, perfeito e agradável para Deus.
E Jesus, ele nos mostra um padrão de discípulo, padrões de discípulos que não o agradam, que não são o bom, perfeito e agradável que ele quer. E nessa noite eu quero desafiar você a vencer esse padrão. Eu quero desafiar você a não ter essas atitudes. Eu quero desafiar você nessa noite a ser alguém que não vive apenas o que você quer do Evangelho, mas vive o que Deus tem para você. Vive o propósito que Deus tem para a sua vida. Em Lucas, capítulo 9, no verso 57, por diante, diz assim: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar, onde o Senhor for. Então Jesus respondeu a ele: as raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse a outro homem: ei, vem comigo. Mas ele respondeu: Senhor, deixe primeiro que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Diga comigo: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Continuando, Jesus disse, outro homem veio a ele e disse: seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Então Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o meu reino. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, em outras traduções vai dizer assim: quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para ser meu discípulo ou meu seguidor. Eu quero dizer para você que o padrão de Deus foi fazer de você filho dele. É o que nós temos pregado nesses últimos dias. Deus te chamou para ser filho, mas além disso, não é só ser filho, é ser discípulo de Deus. Porque o filho, ele tem a aparência natural do pai. Naturalmente, ele vai parecer com o pai. Mas o discípulo, ele se esforça para ser igual o seu discipulador, ser igual ao seu líder. Ele segue uma linhagem. Eu quero dizer para você que Jesus, ele mostra nesse texto alguns tipos de pessoas que não seguem aquilo que é bom, perfeito e agradável para ele, aquilo que não segue a linhagem de um discípulo de Jesus. Eu quero dizer para você que todos esses aqui, eles serviam a Deus. Todos esses aqui estavam seguindo a Jesus. Não quer dizer que eles eram discípulos. Eles estavam seguindo a Jesus. Eles estavam seguindo e vendo o que Jesus pregava. A Bíblia mostra que o primeiro desses homens era o escriba. Ele era um homem que já conhecia a palavra de Deus. Ele era um homem que já sabia o que Jesus pregava, já conhecia o Evangelho. Só que mesmo assim, ele decide seguir a Jesus. Eu quero dizer para você que existem pessoas aqui dentro que já têm um conceito de Deus na sua mente, que vem de fora já com uma mente desenhada com coisas do que ele acha que tem que ser de Deus e o que ele acha que tem que ser de Deus. É assim: então você vem com alguma coisa já dentro de você, com ensinamento, que você olha e fala assim: olha, para mim ser crente, eu tenho que ser assim, porque se eu for assim, eu sou discípulo de Deus. E às vezes aquilo agrada a você. Só que Jesus, ele tem um outro padrão. Jesus, ele tem uma outra forma de enxergar isso. Tem um padrão dele, que é do céu. Aleluia. Eu estou muito ansioso, você vai me ver tremer bastante, porque Deus me incomodou demais com esse texto. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Em Lucas, do 57 ao 62, nos mostra pelo menos 3 estereótipos de tipos de pessoas que não vivem o padrão de um discípulo que agrada a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que muitos de nós estamos encaixados nesses estereótipos de discípulos. Eu quero dizer que quando Jesus, ele nos salvou, ele nos deu
enxerguei nesse texto que me chamaram a atenção e mostram um padrão fora da vontade de Deus. Você vai ver que no primeiro texto, o primeiro homem aponta para um homem que entende quem é Jesus, que sabe que ele é bom, mas não está disposto a viver tudo que ele prega. Você vai ver que ele fala: Senhor, agora eu estou pronto para fazer tudo que você quer. Eu estou disposto a ir aonde você for. Aí Jesus fala: certo, você quer isso? Só que é assim, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nem aonde colocar a cabeça. Sabe o que eu quero dizer para você? É que muitas vezes você entra aqui dentro com uma imagem cauterizada de Deus, pensando que você só é um crente feliz se você tiver a casa do ano, o carro do ano. A prosperidade de Deus é ser totalmente rico, porque eu sou tal nome, porque eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só que eu quero dizer para você que Jesus, quando ele desafia você a ser discípulo, ele está falando: vem que eu não tenho nada para te dar. Aleluia. Vem comigo, mas eu não tenho nada para te dar. O primeiro chamado de Deus, lá a Abraão, ele fala: ó, vem que eu vou te levar para uma terra onde mana leite e mel. Mas já Jesus te chama para morrer. Ele te chama para o céu. Jesus fala assim, ó, Deus quando chama Abraão, ele fala assim: vem, eu vou te levar para uma terra onde você vai ter riquezas, onde mana leite e mel. Já na segunda aliança, que é através do sangue de Jesus, Jesus fala o quê? Vem que eu vou te levar para o céu. Não é ter riquezas da terra, não é ter leite e mel em suas mãos, é ter tesouro no céu. Jesus fala: não acumula riqueza na terra. O meu padrão para você é tesouro no céu, é vidas sendo salvas. Esse primeiro homem aponta para uma pessoa que conhece o Evangelho, mas quer viver ela da forma que ele quer. Como assim? Aponta para alguém que não está disposto a pagar o preço. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, eu estou disposto a ir até onde você for. Mas quando Jesus fala: então, eu não tenho nada para te dar, ele não responde mais nada. Depois desse texto, você não vai ouvir falar deste homem. Depois dessa frase, Jesus continua falando para ele: ó, vem. Não, ele para ali, Jesus já chama outro: ei, então vem você comigo. Eu quero dizer para você que muitos de nós estamos dentro da igreja esperando algo em troca de Jesus. Só que Jesus não te oferece nada. Jesus te oferece em primeiro instante uma morte da sua carne para uma vida eterna espiritual. Eu quero dizer para você que não quer dizer que aceitar Jesus é viver uma vida de miséria. Não, pelo contrário, aceitar a Jesus é entender que Deus tem planos de paz, planos mais altos de os nossos. Eu quero dizer para você que Jesus ele te chamou não para te dar algo em troca. Jesus ele te chamou para viver a eternidade. E só por causa disso você já deveria estar feliz. Quantos de nós entramos na igreja pensando: ah, mas naquela igreja lá, o pastor ele não prega isso aqui, ele fala que lá, se eu aceitar Jesus, eu vou ter um carro do ano. Então, irmão, eu quero dizer para você, pode até ser, só que a nova aliança, ela diz que busque o reino dos céus em primeiro lugar. E essas coisas lhe serão acrescentadas. Não quer dizer que você vai ter. Eu quero dizer para você que Jesus ele te chamou para morrer. Essa noite eu vim trazer um choque espiritual para você, dizendo: irmão, sai do banco. Jesus não te chamou para ficar sentado. Talvez você está olhando para mim falando: eu quero seguir esse Jesus. Talvez você veio para cá ouvindo diversas palavras dizendo: ó, você é filho, olha, Deus te ama, Deus cuida de você, Ele vai tratar você bem. Sim, Ele vai fazer tudo isso. Só que é necessário ser um discípulo de Deus, disposto a perder tudo que você tem agora para viver a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu quero dizer para você que talvez você está aqui olhando para a vida dos irmãos aqui e pensando: ah, mas não é assim. Irmãos, eu entendi isso quando eu virei líder de célula. Quando eu entrei na igreja, eu estou falando o que eu estou pregando aqui foi o que eu vivi. Quando eu entrei na igreja, eu pensava que ser crente, ser um discípulo de Jesus, era ser rico, era ser próspero, era ter muito. Porque eu via igrejas enormes, eu via pastores com carro do ano, eu via. Só que quando eu me tornei líder, e
E eu vi o pastor Marcelo, acompanhei ele muito porque ele é meu tio. Muitas pessoas não sabiam disso. Mas ele é meu tio, eu sei que eu sou um tomzinho mais escuro que o dele, mas ele é meu tio, tá? Só para lembrar. O pastor Marcelo, irmãos, nós entrávamos, nós saíamos de casa 3 horas da manhã, andando, para participar de uma vigília, de uma oração, todos os dias. Nós tivemos uma campanha lá no céu, acho que foi 21 dias, né, pastor? 21 dias, eu tinha acabado de me converter. O pastor Marcelo ia lá 3 horas da manhã na porta da minha casa. Ô, nós vamos para a oração. Tá bom, pastor? Irmãos, eu odeio acordar cedo. Isso aí não mudou até hoje. Eu faço, mas eu odeio. Eu não gosto de... O pastor bateu lá 3 horas da manhã. Eu não trabalhava, não fazia nada, eu fiquei bravo. Aí ele bateu, eu olhei assim. Ele olhou da flechinha da janela. Ah, não acordou? Foi embora. Aí eu olhei assim e falei, pô, tô indo pra igreja, o pastor veio me chamar aqui. Meu tio veio me chamar aqui, foi embora, me deixou aí sozinho. Mas naquele dia que eu estava indo sozinho, eu fui refletindo com Deus. Eu entendi que não é só luxo. Aleluia. Não é só luxo. Vai ter dia que você vai ter que levantar de madrugada, sair da sua casa a pé e participar do culto. Aleluia. E você está pensando que a oração era assim, uns 2 quarteirão da casa dele. Irmão, deixa eu falar para você, que se a gente andava ali, no mínimo, uns 2 quilômetros é pouco. A gente andava. Ver o Davidson no encontro, andar a pé, do ponto final do Palheireiros até o Marcilac, à noite, para participar do encontro. Aí eu vi, o bagulho é louco, o preço é alto. Eu cheguei lá de ônibus, tinha vez que eu ia para lá, o pastor Cássio ia me buscar de carro no trabalho, e eu ia para lá, ele ia me buscar de moto, eu ia de moto com ele. Fui com ele, fui com o Roberto. Só que, quando eu vi o Davidson subir na pé, eu falei, meu Deus, eita, que esse negócio aqui é sério. Amar Jesus não é fácil não, mano. Sério, você entrou ali e você pensou, opa, não, quando eu quiser ir pro culto vai sempre ter um carrinho disponível, sabe? Quando eu quiser participar da reunião, não, vai ter sempre, um pastor vai ter que vir me buscar, porque ele é pastor, e eu tô aqui para seguir a Jesus. Ele está pregando Jesus, então ele vai estar aqui, sabe? E como eu não tenho carro, Deus vai me dar um carro, porque a igreja é longe e eu preciso ir para lá. Só que eu quero dizer para você que, irmão, vai ter vezes que Deus não vai mudar o carro. Vai ter vezes que você vai ter dor na perna e você vai ter que vir para o culto. Minha mãe, é interessante, minha mãe, eu estava comentando isso com ela. Ela começou a vir para o culto e orava a Deus para o carro do pastor Marcelo não quebrar. Deus, ela tem que ir para o culto porque ele está vindo buscar ela. Eu quero que minha mãe participe. E aí, o carro do pastor, meu Deus, Jesus fez um trabalho ali. O carro quebrou. No dia que o carro quebrou, eu cheguei em casa triste. Irmão, eu cheguei em casa triste. Falei, mãe, então, não adianta você ligar pro tio não, que o carro quebrou, viu? Ele não vai poder vir te buscar, não. Ela falou, não, ele já falou comigo, eu vou a pé. Irmãos, aí eu derreti. Eu não falei nada no dela, eu vim andando. Falei, até eu vou andando hoje. Eu não tô acreditando nisso. Isso é milagre. Isso é milagre. Eu quero dizer para você que muitas vezes você está aqui nesse escriba. Você vê o que Jesus fala. Você vê as coisas, as promessas de Deus na Bíblia. Você conhece a verdade e pensa que ela é só no maravilhas. Só que Jesus, Ele te chama para um novo padrão. Aleluia. Ele te chama para um padrão de morte. Para um padrão de, vou entregar tudo. Você não veio para viver a promessa do que mana leite e mel. Você veio para viver a promessa de levar pessoas para o céu. Olha para o seu irmão e fala assim, você não veio para o leite e mel. Você veio para levar para o céu. Então, irmão, eu quero dizer para você, você que está aí, indo para a célula, você que está aí, visitando os nossos cultos, esse é um ano desafiador para você. Porque você está sendo desafiado a levar as pessoas que te conhecem para o céu. Você está sendo desafiado a levar as pessoas que te conhecem para o céu. Quando eu chego na reunião da minha rede, eu falo, irmãos, não ter um visitante na minha célula me constrange. Não porque eu sou bom, não porque a nossa rede é boa, porque são pessoas que não estão conhecendo a Jesus quando eu não trago ela para a célula. Essa é a realidade. Amém? Então, o que eu quero dizer para você é que Jesus, Ele veio com planos maiores para você.
mas sim ao que Ele fez por você e para onde você vai por causa dele. O segundo padrão de discípulo que eu consegui ver nesse texto, irmãos, eu estou sendo o mais breve possível. Segundo tipo de discípulo que eu vi aqui nesse texto é aquele que já vive a palavra de Deus, é aquele que já segue a Jesus, mas está preso às coisas terrenas, está preso às vontades próprias e às coisas mortas. Giovanni, ele usou essa palavra: pessoas que estão presas, discípulos que estão presos às coisas mortas. Talvez você vai olhar e falar: ah, mas não está muito longe do que você falou no primeiro, mas eu quero que você preste atenção nisso. O discípulo vira Jesus e fala assim, em outra tradução em Mateus, fala que esse homem era discípulo, e Jesus vira para o discípulo e fala assim: ei, vem comigo. E ele responde: Senhor, deixe que primeiro eu sepulte o meu pai e a minha mãe. Esse discípulo, ele aponta para pessoas que estão na igreja, mas colocam outras coisas em primeiro lugar do que Deus. Esse discípulo aponta para aquelas pessoas que estão seguindo a Jesus, que entendem o que Ele é, mas colocam coisas que vão perecer no lugar de Jesus em primeiro lugar. Ou seja, coisas que são mortas. O que eu estou falando aqui não é que se seu pai estiver morrendo, você vai deixar ele lá para seguir a Jesus. Não. O que eu estou falando aqui é que quando Jesus te chama para ser discípulo, Ele te chama para seguir a Ele acima de todas as coisas. Acima da sua faculdade, acima do seu carro, acima dos seus desejos pessoais, acima dos seus princípios pessoais. Sabe o que eu quero dizer? É que Jesus, Ele diz: ame o Senhor em primeiro lugar e o seu irmão como a si mesmo. Este é o mandamento mais importante. Sabe o que esse segundo homem, ele aponta? Para aquelas pessoas que olham para o que eles têm que fazer e colocam em primeiro lugar. Se os pais deste homem estivessem mortos, provavelmente ele estaria cuidando do enterro, não seguindo a Jesus. Por que ele fala: Senhor, deixa eu primeiro enterrar os meus pais? Ele está querendo dizer: Senhor, deixa primeiro eu ter confiança, sabe? Deixa primeiro eu ter segurança, deixa primeiro eu cuidar de tudo que eu tenho em casa, sabe? Deixa primeiro eu cuidar de tudo que eu tenho em casa, para depois seguir o Senhor. O segundo discípulo aponta para uma pessoa que está dentro da igreja, mas quando ela é desafiada a ser um líder, ela é desafiada a viver no discipulado, ela é desafiada a participar dos cursos, ela olha e fala assim: não, mas deixa primeiro eu estar no meu trabalho, sabe? Deixa primeiro eu cuidar dos meus filhos, deixa primeiro eu ter isso. Sabe, pastor, eu quero até participar na quarta, só que a quarta é um pouquinho longe, e eu tenho que vir de carro a pé, e como eu não tenho carro, então deixa eu ter um carro que eu vou participar. Irmãos, sabe o que eu quero dizer para você? O primeiro discípulo, ele buscou Jesus porque ele queria algo. Já esse segundo discípulo, ele deixa Jesus porque ele quer colocar outras coisas em primeiro lugar. Ele é o cara que já está dentro da igreja, ele entende o evangelho, ele sabe qual é o padrão de Jesus. Só que ele olha para aquilo e fala assim: não, Senhor, peraí, sabe? Eu acabei de ter um filho, Deus, deixa eu ficar um pouquinho com ele primeiro, depois eu vou ser líder. Sabe? É aquele cara que olha e fala assim: não, Deus, olha, eu acabei de terminar a escola, deixa eu fazer primeiro a faculdade. Irmãos, sabe o que eu quero dizer para você? É que tudo isso aí tem que ser feito. Você tem que ser um pai em casa, você tem que ser um sacerdote, você tem que cuidar dos seus pais, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que fazer faculdade. Só que porém, se você colocar isso em primeiro lugar, colocar isso no lugar de Deus, você não está apto para ser discípulo do Senhor. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que esse homem, ele mostra pessoas que estão dentro da igreja, sentadas nos bancos todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, dizendo: não, peraí, o pastor falou que tem que pagar o preço, mas peraí, pastor, eu consigo vir até nos cultos, mas participar da célula e desse negócio de supervisão, não precisa disso não, pastor. Não precisa disso não, eu já sou crente, eu não pego, eu não falo palavrão,
eu participo dos cultos, eu não preciso mais de nada. Só que eu quero dizer para você que Jesus te chamou para um padrão maior. Aleluia! Jesus te chamou para ser líder. Aleluia! Jesus te chamou para ser discípulo. Aleluia! Para de ficar na linha tênue do banco. Deus não te chamou para ficar aí agachado, esperando o céu descer. Não! Jesus te chamou para você trazer o céu. Aleluia! Jesus te chamou para você trazer o céu. Ele fala, venha o teu reino. Ele não fala, Senhor, esperamos o teu reino. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus te chamou para viver algo sobrenatural do céu. Os planos dele são maiores, mas enquanto você estiver colocando outras coisas em primeiro lugar, você não está apto para ser discípulo de Deus. Aleluia! Difícil dar um aleluia nesses cultos, né, irmão? Aleluia! Aleluia! Ó, irmãos, eu tentei deixar essa palavra o mais simples possível para ser ministrada nas células, porque eu estou revoltado com o que Deus tem ministrado no meu coração. Em segundo plano, esse homem, ele também nos mostra pessoas que deixam Deus de lado. Ele nos mostra pessoas que procuram primeiro o que vestir, onde deitar, sabe, o que tem riquezas. Só que eu quero dizer para você que lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, o Senhor Jesus mesmo diz: busquem em primeiro lugar os céus e as coisas que vêm dele. O resto, as outras coisas lhes serão acrescentadas. O de beber, o de comer, o de vestir, sabe? Essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus, ele fala que em primeiro lugar tem que ser o céu. Quando aquele homem, ele olha e fala: Senhor, deixa primeiro enterrar os meus pais, ele está dizendo: Senhor, deixa primeiro eu viver a minha vida, para depois eu viver a sua. Os pais dele provavelmente estavam vivos. Os pais dele provavelmente estavam vivos, só que ele queria primeiro enterrar eles, viver com eles, para depois viver o projeto de Deus. Eu quero dizer para você que se você conheceu a Jesus, se você aceitou a Jesus, o primeiro plano é Ele. Muitos irmãos não entendem isso. Sabe aquele irmão que chega na célula e fala assim: olha, eu aceitei a Jesus, mas eu não vou me batizar. Eu quero dizer para você, irmão, que mais difícil, você já fez, você aceitou a Jesus. Se batizar é só seguir o que Jesus fez. Aí você vai olhar para mim e falar assim: ah, não, Daniel, mas precisa se batizar para fazer isso, para fazer aquilo outro. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu tenho exemplo na minha célula de irmãos que estão sendo treinados para serem líderes e não são batizados. O Roberto está aí. Irmão, eu coloco a minha mão no fogo pela vida do Roberto. Não porque eu sou bom e estou treinando ele, é porque o que eu falo para ele vem de Deus. Eu não estou pregando nada que é do meu sentimento para ele. Agora, se ele errar, não é problema dele com Deus. Eu estou aqui para ajudar ele a ser igual a Jesus. Eu não estou aqui para falar: ó, Roberto, faz o que eu penso. Não, Roberto, Jesus faria assim. Esse é o princípio para você. Então, irmão, eu quero dizer para você que existem muitos preceitos de Deus que você não está vivendo, porque você desdenha da sua primeira decisão com Deus. Sabe? Você desdenha da sua primeira decisão com Deus. Você olha: ah, eu aceitei a Jesus, acabou, agora eu estou salvo, eu vou sentar aqui. Só que eu quero dizer para você que Jesus te chamou para ser discípulo. E esse ano nós vamos além. É além dos bancos, é no horizontal, é o Atos 29, é cuidar de vidas, é cuidar de perdidos, de drogados. Sabe, irmão, eu quero dizer algo para você. Há 8 anos atrás, eu era um depressivo e hoje eu... Não, isso foi por causa do Jesus que eles pregavam. Irmãos, existem pessoas que estão sendo transformadas através de você, e você tem se encolhido na sua cadeira de domingo, esquecendo do projeto que Deus tem para a sua vida. Parece que eu estou sendo agressivo, mas eu quero dizer para você, irmão, que o que eu estou pregando está na palavra de Deus. Amado, leia a Bíblia, sabe? Leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia e falar para mim no final desse culto que o que eu estou pregando é heresia, irmão, eu vou sair desse altar e nunca mais eu subo aqui. Nunca mais eu subo aqui. Agora, se for palavra de Deus, converte seu coração e muda. Você está disposto a isso? A converter seu coração e mudar? A olhar para a palavra de Deus e falar assim: sim, Deus me
me chamou para ser discípulo. Aleluia. Sabe, Deus, eu sei que a partir de agora os projetos eles vão parecer loucura. Sabe, Deus, eu sei que a partir de agora o chamado vai parecer que é ignorância. Só que, Senhor, em nome de Jesus, quem colocou esse aviso aqui vai pro inferno, meu irmão. Você está de brincadeira comigo? Irmão, você está de brincadeira comigo? Misericórdia, brincadeira, irmãos. Irmão, eu tô aqui emocionado na pregação. Ó, agora o negócio vai pro YouTube, eu gritando com você. Você tá de brincadeira? Vou fazer meme. Ai. Irmãos, isso aqui é muito sério. O que eu quero falar para vocês é muito sério. Talvez vai parecer que eu estou sendo ríspido. Só que Jesus, quando ele entra no templo e vê as pessoas vendendo, sabe, patuás dentro da igreja, ele já entra fio na bota, filho. Ele já entra dando voadora. Sabe o que ele está falando? Olha, vocês não sabem que a minha casa, a casa do Senhor é casa de oração. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está olhando para você hoje e está falando, você não sabe que você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Casa do Senhor Jesus, morada do Espírito de Deus. Você é casa do Senhor. Aleluia. Você é casa de oração. Você é templo santo. Sabe? Para de viver uma vida tênue e parada. Eu devia ter falado que nem o pastor, se você não está disposto a ouvir, pode ir embora. Mas hoje eu não tive essa paciência. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Que Jesus, este homem, era um discípulo que já conhecia Jesus. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Só que ele falou para Jesus, deixa primeiro eu viver. Deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Sabe, Deus, deixa primeiro eu viver essa vida que eu estou vivendo agora. E depois eu vou viver a sua. Irmão, Jesus, ele não te escolheu para viver somente a sua vontade. Jesus, ele te chamou para viver o que é eterno. Jesus, quando o homem vira para ele e fala, Senhor, deixa em primeiro lugar eu enterrar os meus pais. Jesus responde para ele de uma forma bem simples. Olha, deixa os mortos com os mortos e anuncia a palavra de Deus. Sabe o que ele está querendo falar? Ei, esquece o que você vivia antes. Esquece a sua vida anterior. Esquece o que você era antes. A partir de agora, vá e prega o que é eterno. Aquilo que vai morrer, deixa que aqueles que vão morrer cuide. Mas você que vai viver para a eternidade, leve pessoas à eternidade. Deixa as coisas mortas para aqueles que já aceitaram a morte. Você que aceitou a vida, pregue vida. Aleluia. Pregue vida. Viva as coisas de Deus e pregue as coisas de Deus. Paulo ele fala que nós somos a carta do Senhor. Sabe? Mostre às pessoas o Deus que vive na sua vida. Irmãos, isso aqui é muito interessante porque semana passada nós vivemos uma célula e o Roberto ele falou bem assim, no quebra-gelo. Você vê como que cada fase da célula é importante. Roberto falou no quebra-gelo. Eu gostaria que você falasse para as pessoas aqui o que você mudaria se a sua vida pudesse mudar de novo, se você pudesse nascer de novo. É muito interessante que cada um fala, eu queria ter dinheiro, eu queria ser rico, sabe, eu queria ser não sei o quê, é o quê? Eu queria ser MC, ostentação, célula de jovem é uma besta. Só que o que me chamou a atenção nesses compartilhares todos foi o que a Luísa falou. A Luísa falou bem assim, olha, eu não queria nada, eu só queria viver o que eu estou vivendo hoje, a vontade de Deus, sabe? Aleluia. Que eu pudesse ser uma líder e tal, e tal, e tal. Meu Deus. Irmão, a Luísa vive de aluguel. E eu fiquei indignado com a resposta dela. Porque eu falei para ela assim, nossa, eu achei que você ia falar, não, que Deus me desse uma casa. Mas sabe o que a Luísa falou? Não, eu queria viver a vontade de Deus e tal. Eu não queria ter me desviado da vontade de Deus, porque eu nasci em berço evangélico. Sabe o que aquilo me mostrou? É que quando você está apaixonado por Deus, Aleluia. quando você aceita Jesus e entende o propósito dele, olha, não importa carro, não importa se você paga aluguel, não importa se você vai vir a pé, não importa as dificuldades da sua vida, Jesus ele é maior, estar com ele é maior, os planos dele são maiores, as vontades dele são maiores. Irmãos, você não está entendendo.
incentivador. Sabe, começa a célula no ano, você fala assim, ah Deus, eu vou fazer assim, eu vou ganhar essa pessoa aqui, e aí essa pessoa vai trazer essa, aí essa pessoa vai trazer essa e eu vou multiplicar. Só que eu quero dizer para você que os planos de Deus, eles são diferentes dos seus. Você vai pregar o reino, independente do que você está vivendo. E a partir daí, muitas pessoas aconselharão a você, se aconchegarão a você, seguirão os desejos que você vive. Eu quero dizer para você que Jesus te chamou para viver uma vida que não é para si. Porque um discípulo de Deus, ele tem que estar disposto a amar o Senhor, deixar as coisas mortas. Por causa disso, eu quero falar do terceiro discípulo, e que foi o que mais me chamou a atenção. Lá no verso 61 disse, um homem vira ao Senhor e disse, Senhor, deixe então primeiro, mas, diga assim, eu seguirei o Senhor, mas primeiro, deixe que eu vá me despedir da minha família. Esse homem apronta para coisas que nós temos saudades e temos dificuldades de deixar. Esse discípulo aponta para alguém que tem, diz assim, ó, esse homem aponta para a saudade do que vamos ter que deixar para trás, aponta para a saudade de coisas que amamos, aponta até mesmo para o nosso ego. Eu quero dizer para você, como o segundo homem, esse terceiro, essa miniatura de discípulo, aponta para uma pessoa que olha para o passado e se prende nele. Sabe? Uma pessoa que olha para as coisas que ele vai ter que deixar e se prende nelas. Para você entender isso melhor, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, no verso 26. E eu quero que você leia algo que Jesus diz. Jesus é bom demais, irmãos. Jesus é tremendo. Opa, vai explodir. Está parecendo panela de pressão ali. Lucas, capítulo 14, no verso 16, diz assim. Você que não tem Bíblia, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, preste atenção no que eu estou falando. Diz assim, quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a si mesmo. Repita comigo. Que ama, não pode ser meu discípulo. Se amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até eu mesmo. Jesus. Eita, sonoplasta, ainda bem que você vai aparecer no YouTube, viu? Tá lascado comigo, viu? Vou falar pra você já me colocou uma vizinha aqui do inferno. Agora você tá com essa brincadeira aí. Deixa eu falar algo pra você. Jesus, ele te chama para vencer os seus amores, para deixar para trás até a sua própria vida. Essa parte aqui, para mim, Daniel Dias Júnior, esse terceiro discípulo é o mais difícil de não ser. É aquele homem que olha para a família, que olha para aquilo que ele ama e, por sentir saudade, não consegue seguir a Jesus. Muitos de nós temos colocado em nossa mente que ser discípulo de Jesus é amar a Ele até aquilo que não nos incomoda. Só que eu quero dizer a você que Jesus nos chamou para morrer. A Bíblia diz que para seguir a Jesus, ele diz no verso 27, para você ser meu seguidor, você tem que estar pronto a morrer como eu morri. Ele fala, para me acompanhar, você tem que estar pronto a morrer como eu morri. Ou seja, Jesus, ele diz que nós, para seguirmos a Ele, temos que estar dispostos a carregar a cruz. Ou seja, sermos até maltratados pelos outros. Sabe? Sermos até destruídos em nosso ego. Sermos até maltratados por aquilo que nós amamos. Sabe? Deixar as coisas que amamos para
servir o Senhor e viver as vontades dele. Esse discípulo aponta para pessoas que vêm para o culto, mas elas querem uma satisfação pessoal. Como assim? Aquelas pessoas que olham para o passado, sabe? Aquelas pessoas nostálgicas que olham para o passado e dizem: ai, mas naquela igreja lá era assim, sabe? Mas no começo da igreja aqui era assim, sabe? Naquele tempo era assim. Jesus, ele fala: ei, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, deixe as coisas antigas para trás. Sabe o que você já viveu com Deus? Às vezes que você orou no monte, às vezes que você acordou de madrugada, às vezes que você orava 3 em 3 horas, ou 6 horas, ou 10 horas, ou 18 horas. Isso não importa mais. Isso era para aquela época. Só que Jesus diz que para vir um novo é necessário ser outro e novo. Sabe o que ele está querendo dizer? Se renove todos os dias, porque a minha misericórdia se renova todos os dias. A minha vontade, ela se renova todos os dias. Eu quero dizer para você que Jesus, ele te chamou sim com o padrão de ser um discípulo. Só que o processo dele, processo de vida com ele, ele se renova. Às vezes você está olhando e falando assim: não, agora essa foi uma coisa muito difícil para mim. Porque quando eu era líder de célula, eu fui líder de célula em pelo menos 3 modelos da nossa visão. 3 modelos da nossa visão. Nós estamos indo para o 4º aqui. Sabe o que eu quero dizer para você? 5º e último, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que mudar causa desconforto. Eu quero dizer para você que viver o novo de Deus vai te trazer incômodo. O seu ego vai doer. Muitas vezes eu era líder de célula, eu voltava para o discipulado com outra pessoa que tinha acabado de ser levantada. Olha, eu tinha liderado 2, 3 células, eu tinha multiplicado. E aí o Giovanni veio de lá do Apurá. Eu vim do pastor Paulo, o Giovanni veio do Apurá, acabou de multiplicar a célula, ele veio para lá e foi me liderar. E foi ser meu discipulador. Irmãos, deixa eu falar para você. Eu sei que eu vou ser pastor. Amém. Eu sei do propósito de Deus para mim, mas eu sempre fui discipulado por pastores. Meu primeiro discipulador foi o pastor Marcelo, depois o pastor Paulo, depois o pastor Cássio. Aí eu já pensei: rapaz, eu estou zerado. Quer saber? Eu já estou pronto para ser pastor. Só o pastor me discipulou. E o que não era pastor foi ungido pastor, que era o pastor Cássio, o pastor Marcelo. Eu falei: opa, estou zerado. Aí Deus vai lá, me coloca debaixo da congregação do pastor Cássio e fala assim: ó, vai vir o Giovanni, cara que multiplicou a primeira célula dele, ele vai te discipular. Está disposto? Eu falei: não. Irmão, vocês estavam pensando que todo crente que sobe aqui para pregar ele é perfeito? Não, não. Nosso ego dói. Quando o pastor falou assim: ó, Daniel, você não vai ser mais discipulado por mim, o Giovanni vai te discipular. Ele: tá bom, ele está lascado comigo. Eu falei: amém, pastor. Fui para a célula. Chegava o Giovanni, marcava discipulado, eu não acordava, não ia. O Giovanni falava: vamos encontrar comigo, eu não ia. Não, vocês estão pensando que eu fui puro e santo a vida inteira? Não, lógico que não. Eu não escondo isso, porque Jesus me restaurou e agora eu estou no caminho da santidade. Aleluia. Só que nessa época que eu estava nervoso, bravo com Deus, eu estava guerreando com Deus, como eu já preguei isso lá em Jonas, Deus me trouxe uma palavra. Nem foi uma palavra. O Giovanni, em uma conversa comigo, eu acho que ele nem sabe disso, mas Giovanni, em uma conversa comigo, no único discipulado que eu fui, nós estávamos ensaiando, eu tocava no louvor. Nós estávamos ensaiando e o Giovanni falou para mim assim: olha, eu acordo às 6 da manhã, eu oro 1 hora, eu ensaio o violão para poder passar a música para vocês. Eu estava no louvor debaixo da cobertura dele. Eu leio a palavra de domingo para poder pregar ela no sábado na célula. Eu olhei para aquilo e falei assim: Deus, eu não estou nem aos pés desse homem. Eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Sabe o que eu estava fazendo naquela época? Eu estava acordando meio-dia. Eu pegava a cifra na última hora. O Giovanni ia passar e falava: não, Giovanni, pode ficar tranquilo que eu vou tocar.
eu não ganhava ninguém, eu não levava ninguém para a célula, eu não tinha fruto nenhum. O cara estava multiplicando, o cara estava dando fruto, o cara estava vivendo uma vida com Deus, e eu estava rejeitando o propósito de Deus na minha vida por não aceitar, porque ele era mais novo. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe o que eu quero dizer para você? É que talvez você vai viver coisas misteriosas com Deus no seu passado. Sabe, talvez você vai vir de outras igrejas. Talvez você vai sentar nessa cadeira aqui hoje. Você está aqui, você veio de outro ministério. Não sei. Talvez você viveu coisas no passado que você olha e fala: isso sim era tempo com Deus. Sabe? Eu quero dizer para você que Deus tem algo novo para sua vida. Aleluia! Eu quero dizer para você que talvez isso vai ferir o seu ego. Isso vai ferir, vai fazer com que você separe de pessoas que você ama. Talvez isso vai fazer com que você deixe para trás coisas que você gosta de fazer. Só que é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é o chamado de Deus. Sabe, os dias que você vai ter que deixar o seu filho em casa e vir para o Tadel. Sabe, os dias que você vai estar de férias, vai ter que vir a pé. Os dias que você vai ter que sair do trabalho cansado e participar da escola de líderes. Sabe, o dia que você vai ouvir um discipulador mais novo cuidando de você e te levando a ter um direcionamento diferente. Sabe, o dia que vai vir o cara que ele acabou de nascer em Cristo e vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Esteja disposto a aceitar, porque Jesus, Ele te chamou hoje para viver uma vida de discípulo. Esse homem, ele mostra aquelas pessoas que olham e falam assim: olha, meu pai, minha mãe, eles são muito importantes para mim. Só que Deus, sabe, deixa eu ir lá, abraçar eles e te seguir. Jesus fala: irmão, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, não há outra coisa melhor para você. Você vai ter tempo sim com eles, você vai ter tempo sim com as coisas que você já viveu.